Estamos aí de tempo, tá bom. Então, agora eu estou à disposição de vocês aí para perguntar, aqueles que estiverem lá em Bento Gonçalves, em Farroupilha, em Carlos Barbosa, quiserem mandar perguntas aí, alguém tem o WhatsApp aí, receba a pergunta pelo WhatsApp e passa para mim. Vou ter o máximo prazer em responder aí. Diga aí. Agora vem aqui na frente e fala comigo, diz quem você é. Senta aqui no primeiro banco. Ah, é sério? É sério, mas lógico que é sério. Tá achando que eu tô de gozação aqui? Não, de jeito nenhum. Passa a pergunta pra ti, faz a pergunta que quer, Emerson, não sei se não. Certo. A pergunta pode ser Pode parar. Quem é você? Tá, eu sou o Felipe da Ala Rio Branco. Felipe da Ala Rio Branco, ok, muito prazer. Diga. Muito prazer. A pergunta pode ser um pouco leiga, mas a pergunta é o seguinte: quais são especificamente as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó? Olha, mas homem, seu menino, eu achava que ninguém ia perguntar. Então aqui, ó, anote aí. Pega o meu iPad aqui. Eu vou dar as referências para vocês, tá? Que são, é meio longo aí. Então olha aqui, ó. Anote aí. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4. E aí então você vai encontrar também na Pérola de Grande Valor, é claro, Abraão capítulos 1, 2 e 3. Tá? Você vai encontrar as bênçãos lá. Especialmente especialmente se você quer mesmo o texto mais claro, na Pérola de Grande Valor, Abraão capítulo 2, versículos 6 a 12. Pérola de Grande Valor, Abraão capítulo 2, versículos 6 a 12. Tá? É onde está mais claro o convênio que o Senhor fez com Abraão. Convênio esse que depois foi renovado com Isaac e Jacó. Tá? Então essas são as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quem entender então, o que a gente está sendo, o que a gente está recebendo lá na sala de selamentos do templo, essas são as passagens no Velho Testamento da Bíblia e na Pérola de Grande Valor que nos dão uma ideia então. Agora não esqueça, isso é linguagem profética. Tem uma porção de interpretações. Interpretações essas, muitas vezes, que vão ser particulares para as circunstâncias das nossas vidas. Então, eu dizer para você o que eu entendo dessas bênçãos, eu entendo aquilo de acordo com as experiências que eu tenho tido na minha vida. Vocês têm que entender essas coisas de acordo com as experiências que vocês têm na vida de vocês. O mesmo diz respeito às nossas bênçãos patriarcais. A nossa bênção patriarcal, você pode dizer assim, olha, é como se fosse um livro de apocalipse individual para nós. Ou uma extensão das bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Uma extensão pessoal das bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. É a nossa bênção patriarcal. Da mesma forma, a linguagem na bênção patriarcal também precisa ser entendida por revelação. Revelação essa que vai mudar ao longo dos anos, ao longo das décadas. À medida que as circunstâncias da nossa vida mudam, também vai mudar o nosso entendimento das palavras da nossa bênção patriarcal. E o mesmo acontece com a informação que nós recebemos na casa do Senhor, como parte das ordenanças que constituem a investidura do templo, o endowment, a investidura. À medida que as circunstâncias da nossa vida mudam, também muda o nosso entendimento, a nossa interpretação inspirada pelo Espírito Santo daqueles elementos, daquelas representações simbólicas da investidura do templo, do endowment no templo. Ok? Então, uma resposta bem longa para uma pergunta bem curta, tá bom? Muito obrigado. Ok, hoje é domingo, você merece. Ok, mais o que aí? Tem algum spoiler? Não, peraí, quem é você? Davi? Davi? Sou da Caxias. Ok, tudo bom. Um spoiler? Sim, em Pérola de Grande Valor, que o senhor queira que seja relevante nesse momento.
sobre esse assunto que nós estamos comentando? Não, eu dei já as passagens aí que mostram as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. O restante é você com o Senhor e o Espírito Santo. Sim, aqui também fala em Pérola de Grande Valor algumas coisas foram escrituras também daquela mesma época, né? Foram achadas e tudo mais. Eu achei que tinha algum comentário também em relação a isso. Ou talvez em relação a outras doutrinas e não direcionadas mais a essas que nós comentamos hoje. Eu não sei se eu estou entendendo a sua pergunta. O que exatamente você está querendo, irmão? Em Pérola de Grande Valor tem muitas doutrinas. Essa doutrina que nós estamos debatendo hoje, tem também alguma coisa lá ou não? Sim, as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó estão lá. Tá? Agora, por exemplo, sobre o novo e eterno convênio do casamento, você vai encontrar em Doutrina e Convênios, seção 131, seção 132. E o restante é só sentar lá no templo e prestar bem atenção ao que está sendo dito. Preste atenção nas palavras. Eu costumo dizer para os meus alunos, aqui na BYU, é o seguinte, olha, as palavras importam. E às vezes a gente tem que tropeçar nas palavras. Tropeçar, como se estivesse andando e vem e tropeça, e aí pergunta assim, por que tem essa palavra aqui? Por que Joseph Smith escolheu essa palavra nessa frase aqui falando sobre esse assunto? E ponderar sobre aquilo. As palavras importam. Ok? Obrigado, irmão. Ok. Um dia aí, olha o seguinte, um dia aí, se você esbarrar comigo aí no templo de Porto Alegre, eu não sei quando é que eu vou ter a chance de estar aí, mas se a gente se esbarrar lá, a gente se encontra num cantinho lá dentro do templo, aí a gente pode bater um papo mais explícito lá. Aqui, censura livre aqui, né? Então, pois não, irmão, diga. Oi, o meu nome é Elamã e eu sou da Alfarroupilha. Você é Elamã, primeiro ou segundo? Mal irmão, piada ruim, ok, valeu. Então, a minha pergunta é sobre uma citação de Spencer W. Kimball. Opa. Ele disse assim, que a pessoa certa, fictícia e ilusória, ela não existe, mas que qualquer bom homem ou qualquer boa mulher podem dar certo juntos. Quase qualquer bom homem, quase qualquer boa mulher pode dar certo juntos. Não, sim, com certeza. Com certeza. Quando ele disse isso, quase qualquer homem e boa mulher pode dar certo, como a gente pode saber esse meio termo de, tem boas pessoas e como se faz essa decisão entre essas boas pessoas, na sua opinião? Boa pergunta, excelente pergunta. Agora só o seguinte, peraí, devagar com o andor que o santo é de barro. Você sabe disso, né? Então, de fato, o presidente Spencer W. Kimball disse isso. Agora, cuidado, estamos falando de casamento aqui, tá? Não estamos falando de geladeira, tá? Nem de forno micro-ondas. Então é aquilo, ó. Tem que ser qualquer pessoa que seja boa pra você, ok? Tá? Qualquer mulher que seja boa pra você daria certo. Qualquer mulher para quem você seja bom, tá? Qualquer mulher que considere você como bom pra ela, quando vocês dois se encontram, olha, você acha que aquela mulher é boa pra você e aquela mulher acha que você é bom pra ela. Quando esses dois se encontram, tudo bem. A questão é, nem todo mundo que é bom pra você. E você pode ser bom, mas pode não ser bom para todo mundo. E é por isso que existe aquela coisa chamada namoro. Tá? Que aqueles dois ali atrás, olha lá, aqueles dois ali atrás estão lá, ó, tá? Ali, já fui ali, deu um beijinho nela, não sei o que, tá? Convencendo ela que só a melhor coisa da sua vida sou eu. Tá? Por isso que tem namoro, por isso que tem noivado. Tá? Eu digo para meus alunos aqui, essa é uma época, tá? Essa é uma época onde tem que beijar menos e conversar mais. Peraí, não olha para mim com essa cara não, tá? Eu não sou radical, tá?
Eu acredito em abraço, acredito em beijo, sim. Tá? Eu acredito em namoro com abraço e beijo. Eu sei que tem gente que eu só beijei minha esposa na sala de selamento do templo. Ó, não fui eu. Tá? Confesso. Não fui eu. Essa não fazia parte da minha religião, isso não. Tá? Então, mas aí o que eu digo também é o seguinte, olha, reserva os seus abraços mais apertados, seus beijos mais apaixonados para depois que você casar. Tá? Até então, tudo bem, beijo, abraço, mas conversa. Conversar sobre o quê? A vida, futuro. Quem é você? Quem é ela? Como é que é a vida para você? Como é que você imagina a vida doméstica? Como é que você imagina, olha, num dia, quando eu tiver uma casa, tal, com esposa, com filho, quero que seja desse jeito, assim, assim, assim. Eu quero que nossos filhos sejam desse jeito, quero criar meus filhos desse jeito, daquele outro jeito, daquele... E ela vai dizer a mesma coisa, quais são os planos dela, qual é o sonho dela. E você vai ver que vai ter algumas diferenças ali, aí vocês vão ter que harmonizar, fazer algumas negociações, porque geralmente a gente tem a tendência de repetir aquilo que nós vimos nossos pais fazerem. Mas o ideal é que nós negociemos com nossa noiva, com o nosso noivo, como que nós queremos fazer na nossa futura família. Ou seja, pegar tudo de bom dos meus pais, tudo de bom dos meus sogros, juntar e juntos, o homem e a mulher, decidirem como é que vai ser na nossa casa. Essas são coisas que precisam ser discutidas antes de ir para a sala de selamento. Tá? E aí que você vai ver quem é que é bom pra você, pra quem que você é bom, quem considera você bom, por aí que vai a coisa. Agora, tem o seguinte, tinha uma musiquinha antigamente no Brasil, tá? Que um trecho da música dizia assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Quem souber, quem disser que conhece aí é porque tá na minha idade já. Tá? Então, o que pode acontecer às vezes é o seguinte, tá? Você vai encontrar uma pessoa que é boa em muitos aspectos e não tão boa em outros aspectos. Nós somos seres humanos, nós somos complexos, nós somos complicados. Mas aí é aquele negócio, você vai ver assim, mas olha, caramba, eu não consigo imaginar a minha vida sem essa mulher do meu lado. Eu não consigo imaginar a exaltação sem ela do meu lado. O reino celestial não ia ser tão celestial assim se não fosse essa mulher do meu lado. Mas ela tem esse negócio aqui que isso aí me dá nos nervos. Mas o restante todo, ela é ela. E ela pode ter o mesmo sentimento em relação a você. E aí cabe a vocês determinarem, olha, o que eu encontrei aqui, tá, olha, é uma pessoa que tem suas imperfeições, mas olha, o que eu sinto por essa pessoa é algo tão poderoso que eu estou disposto a deixar para lá essas imperfeições aí. Não é que eu vou, depois de casado, eu vou tentar mudá-la. Não. Eu estou disposto a aceitar essa pessoa porque eu não consigo me imaginar casado com nenhuma outra pessoa que seja ela. Ou que não seja ele. Então, se você chega num ponto desse e diz, olha, essa pessoa eu não consigo me imaginar casado com outra, você achou. Marca a data. Se ela sente do mesmo jeito, é só marcar a data agora. Não tem aquele negócio de não, vou perguntar meus amigos. Quem perguntar amigo? Você não vai casar com os amigos. Não são os amigos que vão casar com ela. É entre você e ela ali. Agora, vai lá, conversa com o Senhor. Diz, Senhor, olha, nós nos encontramos aqui, nos amamos, queremos muito. Senhor, por gentileza, o Senhor confirma a nossa decisão aí e confirma que o Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai confirmar. Não pergunta para ele, essa é a pessoa certa para mim? Porque senão ele vai fazer que nem fez com o irmão de Jared, lembra? O que você acha? Se você perguntar, essa aqui é a mulher que deveria ser minha esposa, ele vai perguntar, o que você acha? Tá?
Não. Você vai lá, conversa com ela conversa com você, vocês se encontram, e aí vão para o Senhor e diz, olha, nós nos encontramos aqui, vamos ter tuas bênçãos. E aí marca a data. Ok? Esclarecida. Ok, escuta, não precisa de calculadora para isso, não. Tá? Isso não é uma coisa tão complicada assim, não. Tá? Valeu? Mais um cliente satisfeito aí. Ou não? Ou não? Respondida a mãe. Respondido. Mas às vezes essa oportunidade. Todas. Ok. Irmão Alan, como é que nós estamos de tempo aí? Que nós começamos atrasados aí, estamos com 1 hora agora. Como é que nós estamos aí? Eu estou em casa, eu não tenho problema nenhum. Estou em casa, tá? Para mim ainda é 1h25 da tarde. Vocês é que tem que pegar ônibus aí e tudo. A gente falou aqui com eles, como a gente começou atrasado, eles queriam ficar mais um pouco. Vocês querem ficar mais um algumas pouco? perguntas. Por quê? Tem nada de bom na televisão hoje à noite, não? Acho que não. Acho que não. Acho que não, tá bom, tudo bem. Nossa, Então, diga então, quem é que tem pergunta aí? Oi? Como identificar a procrastinação? Ah, não, peraí. Não, isso aqui, homem. Você vai ficar falando lá, berrando lá do meio da grande área lá, não. O que é? Como identificar a procrastinação? Como identificar a procrastinação? Ok. É. Amanhã eu respondo. Quer que eu diga o quê? Quer que eu faça aqui uma declaração filosófica? Tá bom, só amanhã. Pronto, aí. Mas olha, é uma coisa interessante também de nós vermos o seguinte. Uma vez que nós a maioria de nós hoje em dia vive vidas super atarefadas, tá? E geralmente nós temos muito mais para fazer do que nós temos horas no dia. E nós temos então que estabelecer certas prioridades, tá? Então, olha, quase tudo é importante, mas tem algumas coisas que são mais prioritárias do que outras. Então, uma vez que você diga assim, não, olha, eu vou priorizar essa atividade aqui e deixar essa outra aqui, isso não é, tá? Não se constitui procrastinação. Procrastinação é quando você está num momento em que você tem algo para fazer, é o momento certo daquilo ser feito, você não tem nenhuma outra atividade que tem uma prioridade maior do que aquela, e você, por preguiça, ou sei lá por quê, ou por temor, resolve que não vou fazer. Às vezes pode ser também uma situação, escuta, olha, eu estou cansado, preciso. Às vezes eu tenho 320 alunos. Tem dia que eu estou lá, estou cansado. Poxa, eu podia corrigir uns trabalhos e tudo. Não, eu preciso descansar. Eu digo isso para minha esposa também. Ela está fazendo curso lá na BYU aí, trabalha, estuda até de madrugada aí. Tem dias que eu digo para ela, olha, vamos descansar. Todo outro dia aí, pegamos aí. Eu tenho trabalho para fazer, não sei o que. Olha, você virou noites aí quase a semana inteira, estudando até 2, 3 horas da manhã. Eu falei, não, nós vamos para o cinema agora. Vamos para o cinema lá, vamos comer alguma coisa aí na rua, alguma coisa, e fomos. Por que era procrastinação? Não. Eu precisava dar aquele descanso, não sei o que, agora vai estudar. Entendeu? Tem certas coisas que a gente vai, não, vamos deixar depois, porque hoje eu estou indo para o templo, estou indo para a casa do Senhor hoje. Não é procrastinação. Ok? Então, essas são algumas ideias gerais, tá, que a gente pode identificar o que é procrastinação e o que é priorização, caramba, 29 anos fora do Brasil, agora as palavras fogem. Priorização, dá prioridade a certas coisas. Tá certo. Tá certo? Obrigado. Poxa, eu tava com medo de estar errado. Oi, irmão, tudo bem? Escuta aqui, peraí, que só tem irmão perguntando, não tem nenhuma irmã que vai perguntar nada, não? Só falando, tudo bem, com todo respeito, tá? Com todo respeito aqui. Eu não ouvi pergunta de irmã nenhuma ainda, né? Mas tá bom, tudo bem, diga aí, irmão. Vamos lá. Então, uma coisa que Peraí, foi quem é bastante você? questão, tá? Eu sou o Kaique eu sou da ala Moreira César. Ok, valeu.
Uma das coisas que tu tinha falado antes era a questão da data para casar, né? Que não necessariamente existe uma data, apesar de existir uma cultura de que talvez isso tenha que acontecer um pouco mais rápido, né? Uma outra correlação que a gente tem com esses ciclos de pressão social que tem na igreja é com a questão dos filhos, né? Como ficou claro ali com a questão das famílias eternas, né? Um dos grandes objetivos dele é criar vidas depois. Tem necessariamente alguma doutrina correlacionada com quando, ou quantidade, ou algo assim, em relação aos filhos? Tem sim. Tem tanto a época do casamento como a decisão quanto aos filhos, tá? E a doutrina é a seguinte: de acordo com a doutrina do sacerdócio, o governo do sacerdócio é exercido através de conselhos, tá? Conselho de ala, conselho de estaca, conselho de coordenação, conselho dos 12 apóstolos, e tem o conselho familiar também. Tá? Isso está consistente quando a gente vê em Doutrina e Convênio, seção 107. Doutrina e Convênio, seção 107. Todas as decisões dos quórums do sacerdócio devem ser por unanimidade. Cada membro do quórum deve estar de acordo com a decisão. E tem algumas promessas lá em seção 107, acho que é versículo 33, com relação a isso. Muito bem. Olha, o profeta Joseph Smith, Doutrina e Convênio, seção 131, ele ensinou que o novo e eterno convênio do casamento é uma ordem do sacerdócio. Consequentemente, o mesmo princípio de governo do sacerdócio para os quórums é o princípio de governo do sacerdócio para famílias. Então, essa é a doutrina. Tá? Quando é a época certa para casar? Bom, é a época em que o noivo e a noiva determinam que é a época certa. Sim, entendendo que, olha, profetas têm ensinado e continuam ensinando que a gente não deve, não é, irmão, lá procrastinar a data do casamento, esperando, não, vamos casar só depois que eu me formar, vamos casar da faculdade, não, vamos casar só depois que a gente estiver aí com bons empregos, ganhando bem, não sei o quê, comprar uma casa, mobiliar, quando a gente estiver bem, confortável, aí vamos falar em casamento, que é a doutrina do mundo hoje em dia. É uma doutrina que tem sua lógica. É a filosofia do mundo e tem sua lógica. Tá? Não é ilógico, não. Tem lógica. Mas não é o padrão que os profetas... Agora, só que os profetas não disseram, tá, qual é o prazo para esse casamento acontecer. Quando eu terminei minha primeira missão, lá em 1980, era comum naquela época, nos 70, início dos anos 80, presidente de missão, na última entrevista, especialmente dos elders, tá? Na última entrevista, chega lá e dizer: Elder, você está terminando sua missão, você tem 6 meses para encontrar uma boa moça e casar com ela. Hoje em dia, presidentes de missão são proibidos de dizer tal coisa, de estabelecer um prazo para o casamento. Alguns vão casar logo, outros vão demorar um pouco mais para casar, mas eles têm que resolver entre eles, o homem e a mulher, quando é o período certo. Da mesma forma, essa doutrina, tá, do sacerdócio em relação ao governo do sacerdócio por conselhos vai determinar também que marido e esposa é que vão determinar quando que vão começar a ter filhos, quantos filhos vão ter, quanto tempo vai ter entre um filho e outro. Essa decisão é deles, em consulta com o Senhor. Mas é uma decisão do marido e da esposa. Isso é doutrina, isso não é cultura. Sim, existe uma cultura lá, mas a cultura é baseada no que o pessoal viu sem entender. Quando ouviram lá com os profetas ensinando, olha, não demore muito a casar, aí o pessoal, bom, então tem que casar logo, né? Não, falou para não demorar muito para casar, no sentido de deixa para lá, deixa eu me formar na faculdade primeiro, deixa eu me fazer profissionalmente, não sei o que. Não, é isso que eles estão falando. Tem aquele negócio, né? O sujeito ouviu o galo cantar, não sabe aonde, e aí sai saindo lá, cocoricó, cocoricó.
Eu acho que o coricó não é galo, né? É galinha, né? Tá bom. Assim. Tá vendo? Gostou, né? Tem gente aqui morrendo de rir aqui já. Mas, enfim. Domingo Alegre aqui. É o novo subtítulo desse devocional aqui. Domingo Alegre. Mas diga aí então. Tudo bem? Tudo bem. Então, deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta então relacionada a isso. Ok. Aí eu vou cobrar extra, hein? Então vamos lá. Seja mais caro então. Ainda seguindo nessa linha de raciocínio sobre os filhos. Como eles têm que decidir quantos e quando tem por escolha própria, se um casal optar por não ter, vamos supor que eles não tenham fé suficiente talvez por acreditar que eles possam cuidar dos filhos ou que eles vão conseguir gerir, esse casal pode acabar por essa decisão estar cometendo pecado ou não? Pecado? Não, olha, por não ter filho, certamente. É o seguinte, olha, o mandamento que o Senhor deu, para nossos primeiros pais, Adão e Eva, tá, foi frutificar e multiplicar e encher a terra. Esse mandamento continua em vigor. Agora, se você tem um casal, tá, chega numa situação como essa, diz, olha, não queremos filho. Vai ter muita gente na aula, no ramo lá, dizendo, mas tá errado, né? Não sei o que, não tem que ter filho, não sei o que. Agora, se a pessoa for um pouquinho mais sábia, tá? A pessoa vai pensar o seguinte: em primeiro lugar, esse casal aí, são filhos meus? É um filho e nora meu, ou uma filha, genro meu? Não, então não é da minha conta. Tá? Gostou, né, irmão? Fez lá, isso mesmo, homem, eu tô falando. Tá? A maior parte dos comentários que as pessoas fazem, tá? Porque fulano fez isso, que não sei quem fez aquilo, que deixou de fazer, são coisas que não são da conta deles. Tá? Então, primeira coisa. Agora, se for da minha conta, vamos supor que eu sou o bispo, tá? Ainda assim não é necessariamente da minha conta. Eu não estou casado com eles. Mas se um dia, tá, eles vierem conversar comigo e perguntar, como bispo, o que eu acho, mas olha, a minha opinião não importa. Agora, vocês poderiam me dizer por que vocês não têm o desejo de ter filhos? E deixa eles explicarem. Só olha, veja bem, se o desejo de não ter filhos seria uma cortina de fumaça, tá, diante da sociedade, para esconder um problema de fertilidade, que o casal se sente envergonhado de dizer, olha, nós temos um problema de fertilidade, não podemos ter filhos por causa disso. Nem todo mundo gosta de falar dessas coisas em público. Eu sei que tem gente hoje em dia que vai lá na mídia social e cospe lá no computador, não sei o que, vomita qualquer coisa lá. Mas tem pessoas que não, são mais elegantes, né? São mais, tá? Vamos dizer assim, comedidas, né? Mais discretas e não querem falar certas coisas. E às vezes então poderão não querer falar em público que eles têm um problema de fertilidade. E aí joga aquela cortina de fumaça, não, nós resolvemos que não vamos ter filho. Não está em pecado. Outra possibilidade, se for algum problema emocional por parte do marido, por parte da esposa, em que eles têm algum bloqueio, algum trauma de infância ou de juventude, que nesse momento da vida deles, está impedindo que eles tenham o desejo de ter filhos. É possível. Não estão em pecado. É um problema de saúde mental, emocional, não é um problema de eclesiástico, tá? Não é um problema espiritual necessariamente. E lembra, aquilo que nós falamos logo no início, Deus é um Pai perfeitamente amoroso. Deus é um Pai perfeitamente amoroso. Ele vai olhar essas situações e dizer, olha, eu estou vendo aqui, eu sei, vocês tinham esses traumas aí, por isso que não tiveram.
ou você tinha esse problema de fertilidade, por isso que não tiveram. Claro que vocês vão ter todas as bênçãos. Esses casais vão herdar todas as bênçãos. E tem uma grande promessa que o profeta Joseph Smith fez. Gosto muito dessa promessa. Ele disse o seguinte: todas as vossas perdas ser-vos-ão compensadas na ressurreição. Pela visão do Todo-Poderoso eu o vi. Todas as vossas perdas ser-vos-ão compensadas na ressurreição. Pela visão do Todo-Poderoso eu o vi. Isso foi o profeta Joseph Smith. Legal, né? Então, olha, tem os irmãos e irmãs nossos aí que gostariam de estar casados, gostariam de ter filhos, e não puderam ainda casar, não puderam ter filhos. Todas as perdas deles vão ser compensadas. E como eu escrevi recentemente lá numa postagem que coloquei no Facebook, só, e não vai ser compensado com a raspa do tacho, não. Vai ser compensado com tudo do bom e do melhor que nosso Pai Celestial tem para dar. As bênçãos de Deus são sempre do bom e do melhor. E vão receber as mesmas honras, as mesmas glórias daqueles que tiveram uma dúzia de filhos. Valeu? Explicadíssimo. Quer de nada? Não, não agradeça a mim, não. Agradeça o Senhor, é o plano dele, não é meu, não. Não. Eu sou só testemunha aí. Irmão Marcos, Diga. a irmã Vanessa Granlich está te acompanhando pelo Face. Ó céu, sabia que estava lá. E aí a gente conversou pelo WhatsApp, ela mandou a pergunta mandou um áudio. Mandou um áudio? Pra te ouvir. Ó céu, mandou áudio, é muito chique. Ela foi missionária da Missão São Paulo Norte. É a voz dela ali. Diga. Olá, presidente Martins. É uma satisfação estar aqui assistindo o senhor. Estou aqui com meu esposo. Legal. E gostaríamos de saber o que podemos fazer para a família tradicional ser mais preservada nos nossos dias atuais. Nós, como membros da igreja, o que a gente pode contribuir na sociedade? Tá aí, é uma boa pergunta. Mas olha, é o seguinte, olha, o que a gente pode fazer para preservar? Olha, você já casou, então você já está preservando a família tradicional, tá? Por exemplo, tá? Como exemplo, você está dando um exemplo aí na sua vizinhança e tudo. Agora, uma outra coisa que pode fazer, aqui só, como dizia, acho que era Milor Fernandes, livre pensar é só pensar, né? Pega essa próxima geração agora aí, especialmente jovens aí que estão chegando já aos seus 17, 18 anos de idade, por aí, e estão meio em dúvida o que vai ser meu futuro, não sei o quê, ou estão com receio de casamento, esse negócio é complicado, não sei o quê, porque estão cercados de gente aí que o casamento é ruim, que acabou. Na televisão só vê casamento que não dá certo, que o marido enfia a mão na mulher, a mulher enfia a faca no marido, aquela coisa toda, todo mundo trai todo mundo. São cercados de maus exemplos. Então o que eu diria é o seguinte, olha, pega aquele pessoal aí que é conhecido seu, abra a porta da sua casa. De tempos em tempos lá, 2, 3 vezes por ano lá, serve lá uns salgadinhos lá, vamos lá, o que é? Não, lá na minha casa, vem ali, não sei o que, pra gente bater um papo lá. Então pega lá uma meia dúzia ali, né, número lá igual de homens e mulheres, não sei o que, e vem lá e deixa eles verem você e seu marido dialogando ali, não sei o que, ver a sua casa, tal. Eles vão ver, pô, casamento é legal, né? Poxa, olha só, né, aquilo. Eu já ouvi isso ao longo dos anos, muitos anos já ouvi isso. Tá, de gente que chegava lá e ia visitar um casal e aí ficava impressionado que via lá como é que o marido e a esposa se tratavam um ao outro. Aí depois de um jantarzinho ali, via o marido ir lá pra pia, lá lavando a louça, não sei o quê. Aí o pessoal saía, jovens, né, que saiu então, dizia, poxa, que legal aquilo. É aquilo.
está ajudando a preservar a família tradicional, mostrando para essa juventude, olha, a família tradicional funciona, especialmente quando está fundamentada nos princípios do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, como diz a proclamação da família de 1995. Então, é aquilo, só seu exemplo, olha, eu casei, está todo mundo vendo que eu casei, não está dizendo muito. Muita gente casou e o casamento é um inferno, a vida familiar deles é um inferno. Então temos que mostrar para as pessoas aquilo que eles não veem na televisão. Vidas familiares, onde as nossas casas são aquilo que o presidente David Al-Makei costumava dizer, que é um pedacinho do céu aqui na terra. Eles saírem das suas casas dizendo assim, poxa, olha, um dia, talvez até vão dizer assim, se eu casar, tá? Um dia se eu casar, eu queria que minha casa seja desse jeito. E vocês mostram para eles que isso é possível. A família tradicional, de acordo com os princípios do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, de acordo com esse conhecimento que nós temos da doutrina do sacerdócio, é uma maravilha. Agora, a família tradicional do mundo, tá, é uma desgraça, é uma esbórnia. Tá, a coisa lá, todo mundo dá pá virada, não sei o que. Não, esse é o exemplo que quase todo mundo vê. Tá? Isso não. Vamos deixar as pessoas virem nas nossas casas e vamos mostrar um exemplo bom para eles. Um exemplo tão bom que eles vão dizer assim, puxa, eu quero isso para mim. Essa é a vida que eu quero ter. E aí diz para eles, olha, nossa vida por causa do testemunho que nós temos que Deus existe, que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama, que Jesus Cristo vive, que Ele sofreu por nós, que Ele quer que nós guardemos os mandamentos de Deus, que sejamos batizados, aquilo, olha, ó, nós somos missionários. Somos missionários. Ó, vocês aí que serviram missão de tempo integral, aí que estão agora aí, não, eu já servi missão. Não, a única coisa que acabou, e eu disse isso para você na sua última entrevista, a única coisa que acabou é o serviço em tempo integral. A missão continua para o resto da vida e depois na terra pós-mortal também, no mundo espiritual. Missionário a gente vai ser até o dia que terminar o plano de salvação. Ainda falta mais de 1000 anos. Então temos mais de 1000 anos de missão pela frente, só não é em tempo integral. Tá aí, vai. Abre a casa. Só que seleciona bem as pessoas lá, né? Para que vai levar. Valeu. Gostei da pergunta. Muito bom aí. Ó, um abração para vocês aí. Espero ver vocês de novo ano que vem aí. Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu estava assistindo a sua devocional lá com o pessoal de Piracicaba. Ah, sim. E aí você falou que era para fazer a pergunta que sempre tinha dúvida e nunca ninguém respondeu ou tinha vergonha. Então eu pensei que hoje era o dia. A minha pergunta é a seguinte: nós nascemos aqui nessa terra, de todas as criações do Senhor, nós nascemos aqui onde ocorreu a expiação. Isso é porque nós precisávamos estar aqui para ter fé em Cristo, ou é um privilégio a gente ter nascido aqui? Tá aí, uma pergunta interessante. Olha, podemos abordar da seguinte forma. O Senhor falou para Enoque, está lá no Pérola de Grande Valor, no livro de Moisés, que de todas as criações dele, essa terra aqui era a mais iníqua de todas as criações dele. Bom, em Doutrina e Convênios, seção 3, seção 10, o Senhor diz claramente que a obra de Deus não se frustra. Em outras palavras, traduzindo em português claro, Deus só joga para ganhar. Ele não joga para perder. Então, se essa terra aqui era de todas as terras que ele criou a mais iníqua, quem que você acha que ele ia mandar para cá para levar adiante o plano de salvação? Não ia ser medo de pé rapado lá da pré-existência. Não é. Ele ia pegar o time principal dele e mandar para cá. Porque essa terra aqui não é brincadeira, não.
Tá? Só quem está morando aí debaixo dentro de uma caverna aí debaixo da terra que não sabe como é que a coisa aqui, o pau quebra o negócio aqui. De violência, de imoralidade, de tudo. Então ele tinha que mandar espíritos que foram cuidadosamente preparados, tá, para vir nessa terra em cada uma das eras da humanidade. A gente olha às vezes para trás assim, puxa, não sei o que os pioneiros lá, né, atravessaram as planícies, não sei o que. Aqui, ó, os pioneiros que atravessaram as planícies lá no século XIX não eram melhores do que vocês, não. Eles não eram melhores do que nós, não. Eles foram preparados para aqueles desafios. Nós fomos preparados para os desafios que nós temos hoje e os desafios que nós vamos ter dentro das próximas décadas, dos próximos 10, 20, 30 anos, enquanto o Salvador não voltar. Então você diz assim, poxa, que eu não sou tão bom quanto os pioneiros. Ó, eu não sei quantos daqueles pioneiros lá iam aguentar ter testemunho depois de assistir televisão, 3 horas de televisão hoje em dia em horário nobre não, viu? Então se você acha que eu não sei se eu ia aguentar, né, aquela perseguição lá, né, ter que sair de Nauvoo, largar minha casa e ficar numa tenda lá no frio, no inverno, atravessar as planícies lá, não sei se eu ia. Ó, eu digo da mesma forma, eu não sei se eles iam aturar a nossa época também não. Então, cada um teve os seus desafios na sua época. Ninguém foi melhor do que ninguém. Agora, eu acredito que nós somos cuidadosamente preparados para vencermos, sobrepujarmos os desafios da nossa época. E eu imagino isso porque o Senhor diz que a obra dele não se frustra. Ele não joga para perder. Então ele não ia mandar gente ruim para receber o Evangelho aqui. É isso. Eu sei, tem aquelas historinhas que o pessoal fica contando aí, que a juventude de hoje em dia, né, foram os generais na terra, nos céus. Eu falo, por quê? Não teve soldado lá não? Se a juventude de hoje era os generais, então Brigham Young era o quê? Soldado raso? Joseph Smith era o quê? Soldado raso também? Então, o que é? Não tem esse negócio não. Não, cada um na sua época, tá? E agora estamos aqui provando para o Senhor de que Ele tomou a decisão certa em nos mandar nessa época, nessa situação, e nos dando a oportunidade de conhecer o Evangelho. E agora, se a gente seguir o conselho dos profetas, vamos nos fortalecer. Não precisamos ter medo das circunstâncias do mundo, das tentações, não precisamos ter medo. Temos que ter cuidado, mas medo, não. Ok, valeu. Posso fazer outra pergunta então? Já fez. Mais alguma? Eles não têm mais nenhuma, mas eu teria mais uma. Ok, tá bom. Você paga dízimo, tudo bem. Não. Tá. A gente tem o livre-arbítrio desde do mundo pré-mortal, né? E lá a gente já tomava as nossas decisões. Eu queria saber um pouco mais sobre se o nosso real inimigo aqui na Terra é o homem natural e se Satanás ele realmente era necessário no plano para nos testar, já que o homem natural já faz um papel bem difícil aqui com a gente, né? Olha, curiosamente, essa é uma pergunta que eu venho ponderando sobre isso já há alguns anos. E pelo que você, pela maneira como você perguntou, eu acho que está chegando mais ou menos na mesma ponderação que eu tenho tido, que é que, olha, a existência do diabo não é uma condição essencial, tá, para o plano de salvação. Porque o corpo mortal decaído já tem as suas fraquezas, já tem as suas imperfeições. Então, o que acontece tendo o diabo, tendo Satanás, é que você adiciona o elemento da tentação, onde ele incita as pessoas a usarem erroneamente os desejos, apetites e paixões naturais do corpo mortal.
Corpo mortal, nós somos seres humanos, não podemos negar a nossa humanidade. Temos desejos, temos apetites, temos paixões. Agora, se não me engano foi o presidente Brigham Young, eu sempre fico falando Brigham Young, mas de fato ele discursou sobre muitas dessas coisas. Ele foi presidente da igreja por muito mais tempo que Joseph Smith, e ele levava taquígrafos com ele quando ele viajava, que anotavam os discursos dele, por isso que a gente tem uma porção. Mas ele disse que nós poderíamos muito bem seguir a luz de Cristo e vencermos essas fraquezas da mortalidade. Mas o negócio é que a gente tem, então, Satanás e os anjos dele, os seguidores dele lá, incitando a gente. Vai lá, vai, faz. Não, isso aqui, tudo bem, você é um ser humano, vai lá, faz isso. Não, tudo bem, depois você se arrepende, não sei o quê. Isso aqui é a tentação. Ele tenta fazer com que nós utilizemos erroneamente os desejos, apetites e paixões, ou que nós satisfaçamos de formas contrárias aos mandamentos de Deus os desejos, apetites e paixões que a gente tem. Satisfazer de forma errônea. Fome, todo mundo tem. Agora, o Senhor nos deu lá, né? Sede, todo mundo tem. Fome, sede, todo mundo tem. É natural do corpo humano. Agora, o Senhor nos deu a palavra de sabedoria. Então, assim, olha, álcool não é para o corpo. Não é para você beber. Então, você vai ter que satisfazer a sua sede com uma outra coisa. Que não seja uísque, que não seja cerveja alcoólica lá, ou seja lá o que for. Desejo físico, sexual, todo mundo tem, faz parte da nossa humanidade, é uma chave para o funcionamento do plano de salvação. Agora o Senhor nos deu a lei da castidade para regulamentar o uso da nossa potência sexual, para canalizar a maneira como nós vamos satisfazer aqueles desejos, apetites e paixões sexuais. Então os mandamentos de Deus existem para isso, para regulamentar como que nós vamos atender ou satisfazer ou utilizar os desejos, apetites e paixões do corpo humano. Então, a existência. Eu sabia que você ia concordar comigo. Obrigado. Tá. Então, a existência. Agora eu não vou entrar aqui numa discussão filosófica, precisa, não precisa, o diabo. O fato é que tem. E a gente tem que ter cuidado com ele. Ele está sempre jogando alguma armadilha na nossa frente, está sempre com alguma arapuca lá para a gente cair. Por aí a coisa. Alô? Show. Não tem pergunta mais? Só quando que a gente vai ter um novo devocional com ele? A última pergunta é quando que a gente vai ter um novo devocional contigo? O pessoal gostou. Aí tem que ser aquela musiquinha, né? Mas quando será o dia do devocional? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. Mas quando será? Vamos ver. Isso aí vou deixar na mão do Senhor aí. Bom, mas olha, quero aproveitar agora então, já estamos nos finalmente aqui, aproveitar essa oportunidade e formalmente prestar meu testemunho. Apareceu uma moça querendo fazer uma pergunta. E quem é essa moça? Quem é você? Oi, meu nome é Agatha e eu sou da ala de Farroupilha. Ala de Farroupilha, ok. E eu fiquei pensando, eu quero fazer uma pergunta, mas eu não sei qual é. E depois eu senti que eu tinha que vir pra cá. E eu comecei a pensar em uma pergunta. Eu queria perguntar que muitas vezes a gente acaba vendo, por exemplo, eu quero me casar com essa pessoa. Eu tenho certeza que essa pessoa me faz bem. E no decorrer do casamento, como que eu vou conseguir saber que eu realmente sou forte para lidar com todos os problemas do mundo, para lidar e manter esse casamento, manter essa união que eu sei que me faz bem?
Excelente pergunta. Excelente pergunta. Só que você está fazendo a pergunta para a pessoa errada. Para quem você precisa fazer essa pergunta? Quem é a pessoa que precisa responder essa pergunta? Quem é? Deus. Tenta de novo. Ele vai ajudar. Ele vai ajudar você e a outra pessoa a terem a resposta. Mas quem é a pessoa com quem você tem que tratar desse assunto? Com essa pessoa. Com a pessoa que você encontrar. Com o cônjuge. A realidade é essa. Nós precisamos um do outro. Marido e esposa. Fortalecendo um ao outro. E perguntar ao outro, escuta, olha, como é que nós podemos fortalecer isso que nós temos? Como é que nós podemos ajudar um ao outro? Como é que eu posso ajudar você? Eu não sei como é que eu posso ajudar você, mas eu posso dizer para você como é que você pode me ajudar a me manter fiel. Isso são coisas que vocês vão conversar em conselhos familiares, reuniões familiares especiais entre vocês dois. E as respostas, olha, só uma coisa, as respostas a essas perguntas vão mudar ao longo dos anos. Diga. Uma coisa que meu pai sempre falava é que a gente não deve procurar uma pessoa que vá fazer a gente feliz, mas que a gente possa fazer feliz. Tem uma terceira opção. Daí é um teste de múltipla escolha. Opção A, pessoa que vai me fazer feliz. Opção B, a pessoa a quem eu vou fazer feliz. Opção C. Nunca fez teste de múltipla escolha? Nunca fez? Só fez prova oral? Opções acima. Todas as respostas acima. Mas lógico, se o plano de Deus é um plano de felicidade, você tem que procurar uma pessoa que vai fazer você feliz. Agora, tem que ser uma pessoa que acha que você vai fazer a ele feliz também. Então, ambas as respostas. Legal, né? Obrigada. Não, de nada. Não agradece a mim, não. O plano é do Senhor, não é meu, não. Ele que instituiu o casamento, não fui eu. Muito obrigado por ter trazido sua pergunta. Obrigado. Depois que a gente termina, agora terminou o serão, vamos embora pra casa. Aí que o mulherinho vem, mas vocês estão puxando o tapete aqui debaixo do meu pé. Diga, irmã, qual é seu nome, então? Amanda. Meu nome é Amanda, sou da Ala Moreira César. É certo. E você é a namorada daquele bonitão ali, né? Felipe. A minha pergunta é um pouquinho mais pessoal e, tipo, não em relação ao relacionamento, mas sobre mim. Então, a gente falou sobre várias coisas que nós precisamos alcançar com o cônjuge ou metas que nós tenhamos no futuro e tudo mais. E a minha pergunta é, porque eu quero saber em relação a todas as coisas que eu tenho para fazer, que eu sei que eu preciso fazer, que são mandamentos, como por exemplo casar, ter filhos, ter uma missão. E todas as coisas que eu tenho na minha bênção também são um conselho. Como eu posso saber que eu estar fazendo essas coisas, ou na verdade, ou aonde eu estou na minha vida está se encaixando dentro dessas coisas e eu estou, tipo, agradando o Pai com essas coisas? Olha, excelente pergunta. Alguém pega aí no seu telefone Doutrina e Convênios. Vamos pelo menos abrir. Eu estou só parafraseando a escritura aqui. Agora vamos ler pelo menos uma passagem. Vamos ler aí. Doutrina e Convênios, seção 42, versículo 61. Doutrina e Convênios, seção 42, versículo 61. Pode ler pra gente? Você fez a pergunta, você lê pra gente. Tá. 61, isso? Isso. Se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Ok.
Olha, há muitos anos que eu venho considerando isso. O maior de todos os mistérios de Deus, tá, não é a localização das 10 tribos perdidas, não é onde está a cidade de Enoque, não é o que acontece nas trevas exteriores, não. Na minha opinião, o maior mistério de Deus é o que Deus está pensando a meu respeito nesse momento. E é isso que você quer saber. E o Senhor está dizendo aqui, se você pedir, você vai receber. Vai receber revelação. Se você trazer, dizer assim, olha, para você conhecer os mistérios, as coisas pacíficas, para conhecer aquilo, e o Senhor diz aqui, aquilo que traz alegria, aquilo que traz vida eterna. Então, se você quer saber se o curso da sua vida está de acordo com a vontade de Deus, ou se o curso da sua vida é agradável aos olhos de Deus, nosso Pai, pergunta a Ele. Ele vai dizer. Tem ocasiões que nós vamos sentir sem precisar perguntar. Outras ocasiões, a gente vai perguntar e vai dizer. Pode haver ocasiões também onde a gente tem que viver pela fé. Ou seja, olha, eu não estou sentindo nada em particular agora, eu não estou sentindo nada especial, mas eu sei o que meu Pai Celestial quer de mim. Eu conheço os mandamentos, eu tenho minha bênção patriarcal aqui, eu tenho meus líderes aqui, tanto em Salt Lake como aqui na minha ala, na minha estaca. Então eu sei o que o Senhor está me dizendo para fazer. Eu não preciso de uma revelação nesse momento para me dizer as coisas que estão sendo me ditas agora para me fazer. E a gente faz. A gente vive de acordo com aquilo que a gente sabe. O Senhor nos deu um cérebro. Ele espera que nós usemos esse cérebro. Então nós pedimos a Ele. Eu sempre nas minhas orações eu digo isso. Eu peço ao Senhor para me dar inspiração, sabedoria e inteligência. Não necessariamente nessa ordem. Porque inspiração significa que o Senhor tem alguma coisa específica que Ele quer que eu faça. Então Ele tem que me dizer o que é. Agora, se Ele não tiver nada específico para mim fazer, tá? Que Ele me dê, então, a sabedoria para mim usar o conhecimento que eu já tenho para fazer boas coisas, tomar boas decisões na minha vida, fazer boas coisas, boas ações. E quando eu tenho situações difíceis, coisas que, olha, nunca aconteceu isso comigo antes, eu não sei agora como é que eu vou tomar essa decisão, tá? Enquanto o Senhor não me dá alguma inspiração sobre isso, que Ele me dê a inteligência necessária para eu ir lá nas Escrituras, nas palavras dos profetas modernos, e descobrir elementos, tá? Como se fosse um jogo de quebra-cabeça, para mim formular, tá? Formular uma resposta para aquela pergunta que eu tenho, ou formular uma estratégia para aquela situação que eu tenho que enfrentar. Então, tem inspiração, sabedoria e tem inteligência. E com esses elementos que o Senhor quer nos abençoar com essas coisas, nós podemos vencer qualquer situação na vida. E aí quando você tiver a minha idade, quando você tiver 60 anos de idade, que é o que eu tenho atualmente, você vai olhar para trás, vai ver as experiências que você teve, e daí em diante, olha, muito antes disso, talvez você já tenha essa situação, que você vai dizer assim, olha, eu tenho plena confiança no Senhor. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu sei que com a ajuda do Senhor eu tenho essa confiança inabalável no Senhor. Então, e aí você vive a vida. Então, olha, não se preocupe, tá? Não perca o sono por causa dessa pergunta. O Senhor é um Pai. Primeiro de tudo, Ele é um Pai amoroso. Ele vai dizer para você o que você precisa fazer. Enquanto Ele não disser, Ele já deu para você um cérebro, líderes, escrituras, e você faz o que você já entende como sendo o certo. Obrigada. De nada. Bom, mas olha, quero aproveitar agora então, já que estamos nos finalmente aqui, aproveitar essa oportunidade e formalmente prestar meu testemunho. Eu sei que ao longo dessa conversa que nós tivemos aqui, deu para vocês perceberem que eu tenho um testemunho da veracidade do Evangelho, mas ainda assim é meu privilégio de dizer em nome de Jesus Cristo que eu tenho um testemunho da veracidade dos princípios e ordenanças do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. De que Deus vive,
Jesus é o Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor. Ele vive também. Ele é o cabeça dessa igreja que leva o seu nome. E como eu tenho dito recentemente, essa igreja é muito mais do que apenas uma religião. Ela é o repositório terreno de verdades eternas, de convênios sagrados, divinos, das ordenanças estabelecidas por Deus, através das quais nós podemos entrar nesses convênios, e dos sacerdócios com suas chaves associadas, através do qual nós temos a autoridade de pregar essas doutrinas, ensinar essas doutrinas, explaná-las, administrar os convênios, através de oficiar essas ordenanças. Essa igreja é o repositório desses elementos necessários para a salvação e exaltação de toda a família humana. Temos um profeta verdadeiro vivo, o presidente Russell M. Nelson nessa época, mas desde o profeta Joseph Smith, que foi realmente um profeta de Deus, não tenho dúvida disso, seus sucessores também, e o sacerdócio que nós portamos hoje em dia é o verdadeiro poder de Deus, não tenho dúvida. Então, que o Senhor abençoe vocês todos, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, e eu deixo meu testemunho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau, então.